Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Divino Mestre, onde hoje vocês irão assistir a palestra do Dr. Alessandro Viana. O tema da palestra é Homossexualidade na Visão Espírita. O Dr. Alessandro Viana nasceu no dia 30 de novembro de 1972, na cidade de Itapetininga, São Paulo, onde vinculou-se ao espiritismo desde a mocidade. É palestrante espírita há mais de 15 anos e escreveu dezenas de artigos espíritas, alguns publicados na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Integra o programa de rádio Terceiro Milênio na cidade de Itapetininga da Serra há mais de 17 anos e está vinculado ao Centro Espírita Allan Kardec, onde atua como atendente fraterno há mais de 20 anos. É autor do livro Jesus, o Celeste Amigo, lançado pela editora Frater. Na vida profissional, é magistrado do Estado de São Paulo desde 1998 e faz parte da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Na vida pessoal, é casado e possui 3 filhos. Tratando desse tema tão atual a respeito da homossexualidade. Obviamente que falar de homossexualidade é todo um seminário que demandaria 2, 3 horas. E o tempo que nos foi proposto, 40, 50 minutos, nós vamos tentar trazer os principais aspectos do tema para que possamos tirar alguns preconceitos, conceitos equivocados que ainda trazemos a respeito desta temática. Também, como sustentação para o tema, nós trouxemos, está lá ao fundo para quem interessar, algumas obras de Raul Teixeira que tratam diretamente a respeito desta temática, e uma obra de minha autoria. Mas o assunto não é novo. A palavra homossexualidade foi cunhada agora, recentemente, há 100 anos, mas a experiência homossexual, se nós buscarmos na história da Terra, iremos encontrar na Grécia Antiga, iremos encontrar naquela sociedade antiga de Sodoma e Gomorra. Aliás, o nome sodomia, que se usa na atualidade para designar quando há relação anal entre 2 homens, justamente vem daquela época, quando conta-se que 2 anjos na forma de homens estiveram ali em Sodoma e foram violentados sexualmente por outros homens. Daí o nome sodomia. Nós vamos encontrar na Roma Antiga, vamos encontrar mesmo nas cartas de Paulo algumas referências a respeito desta temática. Paulo de Tarso tem a oportunidade de anotar que o reino de Deus não será dos adúlteros, dos afeminados e dos sodomitas. Então, obviamente que ali havia um ranço, ainda um preconceito também de Paulo a respeito deste tema, porque a época, imaginemos há 2000 anos atrás, como era tratado esta temática. E aqui fazendo uma observação a respeito dessa figura incomparável de Paulo de Tarso, para que possamos entender o que levou Paulo a escrever estas observações nas suas cartas. Nós vamos ver no livro Paulo e Estevão que Paulo era muito inspirado por Abigail, com quem ele teve um relacionamento, por Estevão. Então nós vamos ver muitos nas cartas de Paulo momentos em que ele recebeu uma inspiração muito alta dessas 2 personalidades, desses 2 irmãos Estevão e Abigail. Em alguns momentos nós veremos ainda algumas considerações pessoais de Paulo. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, em relação à mulher. Há momentos em que Paulo restringe a movimentação da mulher. Há momentos em que Paulo fala dos direitos das mulheres. Então não podemos esquecer que ele tinha toda uma formação judaica, uma formação que havia um preconceito. Então Paulo, em alguns momentos, refletia nas suas cartas as suas lutas a respeito de algum tema, de alguns temas. E a respeito da homossexualidade, então ele tem a oportunidade de anotar isto que nós mencionamos, mas em que em nada retira a grandeza do trabalho desse divulgador do Evangelho, que foi o grande disseminador do Evangelho, principalmente no Ocidente. Só para destacar que essa temática da noite, ela está nas nossas histórias antigas da nossa humanidade. Na atualidade, nós tivemos um fortalecimento da questão, principalmente após o ano 2001, quando a nossa grande corte, o Supremo Tribunal Federal, teve a oportunidade de dar uma decisão
permitindo a união estável ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E obviamente que uma decisão dessa natureza, acabou ecoando e tivemos reflexos em nossa sociedade. Nós não podemos desconsiderar que ainda vivemos numa sociedade homofóbica. Nós vamos ver 1 ano, 2 anos na atualidade, agressões que são direcionadas àquelas pessoas que fazem publicamente, tornam público a sua escolha pela homossexualidade. Vimos na Avenida Paulista 2 jovens homossexuais que foram agredidos violentamente por outro grupo de jovens. Um chegou a quebrar uma lâmpada contra um deles, ferindo-o gravemente. Então vivemos nessa sociedade que ainda tem muita dificuldade de entender a homossexualidade. E de antemão, nós já podemos registrar que iremos entender a homossexualidade a partir do momento que nós vamos estudando e compreendendo a reencarnação. A partir do momento que nós vamos entendendo que o espírito, na essência, não tem sexo. Embora aqui no Brasil as estatísticas digam que em torno de 70% a 65% das pessoas admitem a reencarnação, é bem verdade que poucos param para refletir sobre a reencarnação. E a doutrina espírita é desta religião que nos traz um conhecimento profundo a respeito da reencarnação. Muitos povos, muitas crenças religiosas defendiam a reencarnação. Os judeus conheciam a reencarnação, mas não conheciam a fundo a lei da reencarnação. Foi a partir da doutrina espírita que os espíritos puderam tratar desta temática com mais profundidade, porque nós, agora criaturas humanas com um pensamento um pouco mais elevado e com a medicina, a ciência um pouco mais adiante, os espíritos puderam, através do espiritismo, tratar de assuntos que no passado não podiam ser tratados. Por isto, Jesus teria a oportunidade de dizer que rogaria ao Pai para que Ele enviasse o Consolador prometido. O Espiritismo queria repetir o que Ele disse e nos ensinar coisas novas. Então, hoje a nossa sociedade está lidando com mais intensidade a respeito da homossexualidade. E este preconceito que nós estávamos registrando não está apenas nas vias sociais, nas ruas, nas praças. Este preconceito nós encontraremos no templo do lar. Há muitas pessoas que, ao fazer a opção pela homossexualidade, não encontram nenhum amparo na família, nos pais, nos irmãos. Conheço casos de pessoas que foram expulsas do santuário do lar porque fez a opção pela homossexualidade. Então, no lar não encontram amparo. No trabalho, quando vem à tona essa questão, são motivos de brincadeiras, chulas, chacotas, muitas vezes situações que vão realmente ferir o emocional, a psique desta criatura humana. E ainda algo interessante dentro deste preconceito vigente. As religiões que deveriam acolher a criatura humana nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas escolhas, nós vemos religiões que caminham no mesmo sentido, na mesma via do preconceito. Há homossexuais que em algumas religiões não são aceitos, são excluídos. Tive a oportunidade de ver na internet, na mídia, religiões que defendem que a homossexualidade é coisa do diabo, é coisa do demônio. Foi o Papa Francisco, esta alma querida, esta alma evoluída, que agora, exercendo o papado dentro da Igreja Católica, teve a oportunidade de retirar um peso a respeito desta temática. Porque quando ele fez a visita no Brasil, naquele encontro mundial da juventude no Rio de Janeiro, logo quando ele voltava, já estava no avião voltando, ali aguardando a volta, um repórter teve a oportunidade de perguntar a ele a respeito da homossexualidade. E ele deu uma resposta daquelas grandiosas, dizendo: se a pessoa é gay, mas está procurando Deus, quem sou eu para julgá-la? Notem que ele tirou um peso. Ele trouxe um alívio a respeito desta temática que hoje nós vamos aqui abordar,
à luz da doutrina espírita. Então é importante nós tirarmos esses preconceitos. Preconceitos que vêm desta vida, preconceitos que nasceram em vidas transatas, quando nós estávamos em religiões mais fanáticas, com um pensamento mais limitado a respeito da vida. Então trazemos no inconsciente. E mesmo hoje, estando na doutrina espírita, encontramos muitas pessoas que têm dificuldade ainda de entender esta questão da homossexualidade. Daí nós temos então na codificação espírita excelentes obras que tratam desta temática, obras de Divaldo, obras de Raul Teixeira, obras de Chico Xavier. Allan Kardec terá a oportunidade de tratar deste tema. Poucas pessoas sabem disto. Ele não vai tratar da palavra homossexualidade, repito, não existia a época da codificação. Foi cunhada pela psicologia em torno do ano 1900, 1910, no início do século XX. Mas Kardec vai, na Revista Espírita, tratar dessa questão como nós veremos. Então, neste início, é importante que nós espíritas, já tentando retirar alguns preconceitos, abrindo a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração para o entendimento do tema, já vamos eliminando alguns conceitos, porque encontraremos no movimento espírita as seguintes observações. Homossexualidade é obsessão. Não é. Homossexualidade é desvio sexual. Também veremos que não é. Homossexualidade é imperfeição moral, desvio de conduta. Não é. Porque muitos, quando fazem essas afirmações, às vezes sequer conhecem o conceito de homossexualidade. É importante, já que vamos falar de homossexualidade, é importante que possamos entender o que é homossexualidade. Aliás, convém registrar que a Sociedade Americana de Psiquiatria, desde a década de 70, já excluiu a homossexualidade do rol de doenças psiquiátricas. O Conselho Federal de Psicologia do Brasil, também de muitos anos, há mais de 15, 18 anos, também já excluiu a homossexualidade como sendo um desvio sexual. A Organização Mundial de Saúde também, seguindo esses mesmos passos, excluiu do rol de doenças a homossexualidade. Portanto, a homossexualidade também não é doença. E aqui nós temos que nos socorrer de Jesus, porque estávamos falando a respeito dos preconceitos. É interessante nós pensarmos como é que Jesus agiria diante da homossexualidade. Alguns chegam a comparar a homossexualidade hoje com a lepra na sociedade antiga, não por questões de doença, porque não é doença, mas pela exclusão social. O Ranceniano, na época do Cristo, ele tinha o seu nome retirado do rol dos vivos, e ele iria viver à margem, excluído da sociedade, no Vale dos Imundos, e havia toda uma restrição, uma proibição. Qualquer mancha na pele, havendo suspeita de hanseníase, porque a medicina à época não tinha condições, muito atrasada, a pessoa já tinha então o seu nome retirado do rol dos vivos e vivia morta para a sociedade. Para muitos, na homossexualidade atual, a pessoa é praticamente excluída da convivência, excluída das relações familiares, excluída do rol de afetividade e amizade, porque a pessoa acha que aquilo é uma perversidade, é o demônio, é algo maléfico, é algo que está comprometendo a criatura humana. Já para deixar a curiosidade também no ar, muitos falam: Alessandro, mas o homossexual, usando terminologia espírita, vai para um umbral, não vai? Mas ele vai sofrer na outra reencarnação, não vai? Então notem o preconceito enraizado nas nossas mentalidades. Jesus como agiria? Jesus é nosso modelo e guia. Lá está na questão 625 do Livro dos Espíritos, se ele é modelo e guia, ou é para todas as situações. E Jesus é destas almas grandiosas, a maior aqui na Terra, espírito puro, conforme nós sabemos. E ele rompeu com todos os preconceitos. Jesus esteve com as mulheres, Jesus esteve com as prostitutas, Jesus esteve com o samaritano, com os pobres, com os doentes, com os ricos, com os poderosos. Jesus não excluía e não deixava de conviver com quem quer que fosse.
Era generoso, afável, acolhia a todos. Então nós perguntamos, como é que Jesus agiria? Jesus agiria com amorosidade em relação a todos. Então nós temos que ter e eleger também esta via da amorosidade em relação a todos. Vemos então essa visão que a doutrina espírita vai nos apresentando. E vamos trazer o conceito para que possamos entender então essa questão da homossexualidade. Homossexualidade é, como diz o nosso querido Raul Teixeira, uma realidade psicológica. É uma inclinação íntima da criatura humana que muitas vezes não extravasa para o exterior. Nós às vezes confundimos, achamos que homossexual é aquele que pinta o cabelo, é aquele que põe peruca, é aquele que põe roupas do sexo oposto. Isto é drag, transformistas. São um plus a mais dentro da homossexualidade. É aquela pessoa que traz a inclinação homossexual e extravasa para o exterior. Nós temos dentro das catalogações da psicologia e da psiquiatria, nós temos também os chamados transexuais, que são aqueles que promovem alterações hormonais, cirúrgicas no próprio corpo. Aqui no Brasil nós temos o famoso caso, acredito que até o primeiro, da Roberta Close, que fez a cirurgia e fez a sua modificação. Aí é transexualismo. Homossexualidade é uma inclinação íntima. Às vezes, convivemos com pessoas que traz esta realidade homossexual na intimidade e a pessoa não dá nenhum sinal exterior. Às vezes são homens fortes, são mulheres misses dentro deste padrão do mundo e muitas vezes sequer consideramos que a pessoa tem essa inclinação homossexual. Agora, a forma como ela vai lidar, as escolhas que ela fará a partir da homossexualidade é que poderão gerar comprometimentos morais. Assim como a heterossexualidade. A pessoa faz a opção pela heterossexualidade ou pela homossexualidade. A escolha sexual por si só, do ponto de vista moral, é neutra. Será o caráter, será a conduta da criatura humana na sociedade é que fará com que ela comprometa-se ou não com as leis de Deus, dentro deste padrão moral. Então a escolha sexual, dizem os espíritos que a escolha sexual não é o fator mais decisivo dentro da pauta da nossa vida aqui na Terra. Então escolher a via da heterossexualidade muitas vezes não significa necessariamente salvação, porque vemos heterossexuais que abortam, heterossexuais que promovem guerras, heterossexuais que são maledicentes. Em contrapartida, encontraremos homossexuais que têm uma ternura, que são pessoas de um coração nobre, que nós jamais poderíamos dizer que simplesmente pela escolha que fez na área da sexualidade, iria sofrer danos, sofrimentos, ou iriam para o umbral depois da sua desencarnação. Então já vai ficando bem claro para nós, bem nítido, que na verdade o que vai preponderar será o caráter, a inclinação moral que a pessoa dê à sua vida. E à medida que nós temos feito esta palestra, à luz da visão espírita, nós temos tido contato com testemunhos muito interessantes. Porque muitos são homofóbicos e apresentam a homossexualidade. Olha que interessante. A pessoa traz a inclinação homossexual e para a psicologia atual, o que é a homossexualidade? Vamos só completar o conceito. Então é uma realidade íntima quando o interesse afetivo ou sexual da pessoa é dirigido para o indivíduo do mesmo sexo. Então o interesse afetivo sexual é dirigido para pessoas do mesmo sexo. Às vezes a pessoa traz isto. Ela sente-se bem dentro de pessoa do mesmo sexo, sente atração afetiva ou sexual para a pessoa do mesmo sexo. E ao mesmo tempo ela é homofóbica. Então ela se agride, ela não se aceita, ela se esconde. E muitos chegam a praticar o suicídio, em muitos casos. E muitas vezes a pessoa se aceita, mas ela não é aceita no núcleo familiar, no núcleo profissional, e veremos histórias de pessoas que também vão para as drogas, vão para o alcoolismo,
vão muitas vezes para o suicídio porque não encontram este amparo na sociedade, na família, e por falta de amparo e por não entender bem o que está acontecendo consigo, acabam suicidando. Porque muitos jovens vão para a casa espírita, vão para os templos religiosos, adultos que lá chegam com essa realidade da homossexualidade, perguntando: por que comigo? E é a doutrina espírita que nos dará essa explicação para entender o porquê que isto acaba ocorrendo. Então vemos dentro desta linha de raciocínio que, como estávamos falando no início, que é a ideia da reencarnação. E dentro desses testemunhos, conversei com muitas mães e pais que após a palestra: Alessandro, você tirou um fardo da minha vida, porque eu tenho um filho homossexual. Só que o meu filho é bom, ele ajuda as pessoas, ele é colaborador no trabalho, ele é uma pessoa de bom coração. E eu não podia conceber, num coração de mãe, que o meu filho, sendo bom, ele iria desencarnar e iria para o umbral, iria se comprometer com a lei de causa e efeito, iria ter uma reencarnação complicada. Vejo tantos heterossexuais fazendo tantas coisas erradas na sociedade, porque o meu filho iria sofrer esses efeitos negativos. E aí, após a palestra, ela fala: você tirou um peso, porque agora eu estou entendendo que o que importa é o caráter. E dentro dessas questões da homossexualidade, nós não poderíamos deixar de nos socorrer do Livro dos Espíritos. Porque lá Allan Kardec, na questão 200 a 202, vai tratar dessa temática. Porque para que possamos falar de homossexualidade, nós temos que trazer à tona alguns conceitos espíritas importantíssimos. Ali Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade: os espíritos têm sexo? Não, como entendeis. Porque os sexos masculino e feminino depende, está radicado no organismo. Entre os espíritos há a simpatia, a união de sentimentos, a afinidade espiritual. Aí Allan Kardec vai além. Mas são os mesmos os espíritos que ora reencarnam como homem, ora reencarnam como mulher? E os espíritos dirão: sim, são os mesmos espíritos que ora reencarnam como mulher, ora como homem. Aí Allan Kardec finaliza o assunto perguntando: mas o que o espírito leva em conta para fazer a escolha? Para ora vir como homem, ora vir como mulher? E aí os espíritos responderão: depende das provas que eles têm que suportar. Olha que interessante. Então, nós vamos tirando aqui uma conclusão que eu acho a pedra básica, o conceito básico para tratar deste tema. Nós vamos entendendo que, diferentemente de outras religiões, que o espírito é uma estrutura assexuada. Nós somos uma estrutura assexuada. Masculino, feminino, são experiências transitórias do processo evolutivo. Nós temos que fixar isso. Porque as outras religiões que tratam do tema, às vezes porque acreditando na vida única e acreditando que Deus faz almas masculinas e almas femininas e que quando nós morremos, nós mantemos essas características de gênero do outro lado, é que não entende a homossexualidade. Porque então a homossexualidade estaria fora da natureza, porque Deus fez alma masculina e feminina. Este chamado terceiro sexo não se enquadra nem lá, nem cá. Então é algo que está fora da natureza, é algo que está fora das leis de Deus. Por isso é algo demoníaco. Daí vem a doutrina espírita então nos corrigir, já nos mostrando então essa questão. Vejam que interessante a luz do Espiritismo. Nós fomos criados por Deus assexuados. Porque somos uma estrutura psicológica assexuada. Nas primeiras experiências do psiquismo, desse espírito lá no início do processo da evolução, assexuados. No reino mineral, ali logo depois no reino vegetal, aí no reino animal começa-se essa definição com mais intensidade, o macho e a fêmea. Agora nós estamos no reino nominal, masculino e feminino. Para onde nós caminhamos? Nós caminhamos para a sexualidade. E aqui eu vou deixar um ponto para os senhores entenderem. Eu vou perguntar: Jesus era homem ou era mulher? Não é pegadinha, né? As pessoas já estão olhando, essa pergunta é óbvia assim, vai ser pegadinha. Lógico que biologicamente falando, Jesus era homem.
Jesus escolheu um corpo masculino porque numa sociedade machista à época, se viesse num corpo feminino, não teria mobilidade, trânsito na sociedade para divulgar, fazer o que ele fez. Óbvio que escolheu um corpo masculino. Mas Jesus, enquanto espírito, traz as duas características. O que a psicologia chama de ânimos e ânima. Vamos ver isso em Jesus. Então nós estamos nesse processo de evolução. Por isso Kardec perguntou, ora, como o Espírito escolhe? Escolhe de acordo com as provas que tem que suportar, de acordo com a sua necessidade evolutiva. Porque ora estaremos num corpo masculino, ora num corpo feminino. O masculino traz determinados aprendizados para o self, para o espírito imortal, nesta caminhada, neste processo evolutivo longo de milhões e milhões de anos. O homem vai desenvolver mais a ousadia, vai desenvolver mais a intrepidez, a coragem. É isto que normalmente é trabalhado nos aspectos masculinos. No feminino, nós vamos trabalhar mais o quê? Sentimento, docilidade, renúncia, a maternidade. Por mais que o homem esteja junto da mulher na gestação, abraçado, grudado, acompanhando a gestação, gestar uma criança, um feto, é só a mulher que sabe. O Chico Xavier terá a oportunidade de dizer que a maternidade é um segredo entre Deus e as mulheres. Então percebam que há tarefas específicas de um lado e de outro. E nós teremos que naturalmente estar em ambos os lados. Leon Denis, este grande escritor da doutrina espírita, contemporâneo de Allan Kardec, ele teve a oportunidade de falar a respeito disto. Ele teve a oportunidade de falar, ele chamou de inversão reencarnatória. Que quando chega o momento de inverter, porque muitas vezes nós vemos muito tempo como mulher, 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 e chega esse momento de ir para um corpo masculino. E o contrário também. Às vezes a gente está muito tempo no masculino e chega a hora de inverter, é um desafio para o espírito. Porque esta inversão reencarnatória trará experiências emocionais complexas para o espírito. E é isto que Allan Kardec irá tratar na Revista Espírita. E aí está a principal, não a única, a principal causa da reencarnação. Neste artigo da Revista Espírita, se não me falha a memória, de 1866, janeiro de 1866, Allan Kardec vai escrever um artigo que é intitulado assim, As Mulheres Têm Alma? É uma pergunta. Por quê? Porque à época, as mulheres estavam tendo acesso na França, bacharelado, fazer curso superior, e muitos não aceitavam, e escreviam combatendo isto. Ainda o machismo vigente. E Allan Kardec terá a oportunidade de escrever um artigo a respeito disso, falando que claro que a mulher pode ter o bacharelado. Claro, aí ele vai repetir aquilo que está no Livro dos Espíritos. Por acaso Deus fez almas masculinas e femininas? Por acaso Deus fez a alma das mulheres inferiores? Não. E aí ele vai falar da homossexualidade. Ele vai falar, o espírito, embora seja assexuado na essência, ele vem muito tempo reencarnando como homem. E muitas vezes reencarnando muito tempo como homem, ele vai adquirir gostos, trejeitos, hábitos masculinos. A mulher, quando vem muito tempo, vamos dar um exemplo aqui, nas últimas 10 reencarnações, ela veio 8 vezes como mulher e 2 como homem. Então ela vem predominantemente adquirindo uma força feminina, um hábito, um caráter, uma psicologia, uma emotividade feminina. Embora o espírito seja assexuado, ele trará então esses gestos, essas atitudes. E quando há a inversão reencarnatória, aí Allan Kardec dirá, acontece estas anomalias aparentes. Então Allan Kardec usou o termo anomalias aparentes para estar referindo-se à homossexualidade. Então notem que são essas inversões do espírito no processo evolutivo que acabam basicamente causando essas questões. E são necessárias. São necessárias. Notem que acabou o machismo. Acabou o feminismo, porque o espírito não tem sexo. Não há razão de ser qualquer tipo de preconceito aqui na Terra, seja de opção sexual, seja masculino, feminino, seja de etnia, seja de religião, não há razão de ser, porque o espírito estará reencarnando nestas situações diversas, trazendo, extraindo
o aprendizado necessário. Nós vamos ver na nossa sociedade ainda, usando essa linguagem da psicologia, ânimos e ânima, veremos espíritos onde a força masculina, o ânimos, é muito presente. E isso gera um desvio de conduta. Quando isto acontece, quando há o machismo predominante, este homem aqui na Terra será como? Será machista. Ele será mais força do que emoção, mais razão, mais intolerante, muitas vezes mais agressivo. Né? E quando a mulher está com ânima também em desalinho, a força feminina predominando, veremos de Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ela dirá que veremos então no perfil da mulher, é uma mulher que sempre tudo cede, tudo deixa. Ela é doce, mas ela muitas vezes cede aos caprichos infundados. Ela não consegue, porque não tem intrepidez masculina, ela não consegue muitas vezes colocar um ponto final ou colocar a sua opinião, o seu ponto de vista. É por isso que as mulheres, basicamente, tirando outros aspectos, têm uma tendência maior à depressão. Porque as mulheres vêm desse machismo secular, milenar, então a mulher é doce. Mas ela então vai cedendo, muitas vezes no lar, vemos isto, vai cedendo e vai fazendo conflitos, porque ela não põe para fora, não põe limites muitas vezes na relação conjugal, muitas vezes na relação profissional, e ela vai guardando para ela mesma. E depois ela faz então esses conflitos, trazendo uma tendência maior à depressão. Só para contar um caso concreto, eu tenho um colega lá da magistratura de Santa Catarina, certa feita ele nos contou que numa audiência dessas de agressividade no lar, o juiz chamou o casal, o homem e a mulher, e disse: olha, fiquei sabendo que o senhor bate na sua esposa todo dia, o ânimos em desalinho. E ele falou: é verdade, mas o senhor não pode fazer isso. O senhor pode parar, o senhor nunca mais vai encostar a mão na sua esposa, senão a justiça vai ter que tomar providência. Aí a mulher, que também era o ânima em desalinho, levantou a mão e falou: não, doutor, se eu apanhar 2, 3 vezes por semana, tá bom. Então vejam, essas questões do ânimo. Então como é que a lei de Deus corrige? Como é que a lei de Deus, quando pega um espírito que está com essa força masculina predominante, ousadia, intrepidez, mas falta o sentimento, como é que a lei de Deus corrige isso? Vem num corpo feminino. E do outro lado, quando a mulher tem a força feminina, muito forte, muito doce, tudo cede, tudo deixa, vem num corpo masculino para desenvolver a coragem. Porque nós vamos perceber então que é a somatória das duas experiências, masculino e feminino, é que farão com que o espírito cresça. Por isso que eu perguntei aos senhores, Jesus é homem ou mulher? Em Jesus, nós encontraremos esses dois polos perfeitamente ajustados. Há momentos do Evangelho que veremos a força masculina de Jesus. Por exemplo, quando os saduceus, os fariseus, os doutores da lei testando Jesus, chega um momento em que ele fala: raça de víboras, até quando ficarei convosco? Então ali ele é o ânimos. Mas mesmo sendo ânimo mais enérgico, em nenhum momento Jesus perde o quê? A doçura, a generosidade. Aquelas imagens que mostram às vezes Jesus expulsando os vendilhões do templo, chutando a mesa, empurrando cadeira, empurrando as pessoas, que mostram em alguns filmes, não é verdade. Isso é totalmente incompatível com a figura generosa de Jesus. Em alguns momentos ele mostrou sua força masculina, em outros a força feminina, quando a mulher adúltera ia ser apedrejada, e ele intercede: aquele que estiver sem erro, que atire a primeira pedra. Era uma mãe socorrendo uma filha. Então vejamos esta personalidade de Jesus que serve para nós de modelo e guia. Se Jesus não tivesse essas forças alinhadas, não seria o Espírito puro que é. E ele fez isso em vidas transatas, não na Terra, em outros mundos, porque desde que a Terra surgiu, ele já fazia parte da comunidade de Espíritos puros, conforme está na obra A Caminho da Luz. Então Jesus integra esses dois polos e é modelo para nós. Então agora nós vamos entendendo. Nós vamos entender. O Raul diz que brinca com os amigos machistas dele. Diz que tem uns amigos machistas, então ele chama os amigos: olha, você que espera aí, a hora que desencarnar, vai ter uns homens bigodudos esperando você do lado de lá. Que isso, Raul? Os maridos de ontem.
Como assim já tive marido? Você vai desconsiderar que numa das suas vidas transatas você nunca foi mulher? Está lá o seu maridão esperando você. Raul, pelo amor de Deus. Então notem que a gente já tem que ir acostumando com essa questão. E esta informação espírita, como eu falei, raramente outras religiões tratarão desse tema. Aí vão pegar o Gênesis, né? Não, e Deus criou o homem e a mulher para que se fundissem numa só carne. É uma simbologia. É justamente uma simbologia. Porque ali nós vamos entender justamente isso que nós estamos falando. E Deus criou corpos masculinos, corpos femininos, para que o Espírito transitasse nos dois, para que fundissem-se experiências e formasse um só Espírito. É isso que está lá simbolicamente, porque sabemos que não existe então alma masculina e alma feminina. Bom, Alessandro, diante disto que você vem nos apresentando, então quais são as causas da homossexualidade? Esta inversão reencarnatória é a principal causa. Mas quando isto se dá? Pode se dar por dois motivos. Ou por necessidade evolutiva, o espírito opta, chegou a hora de fazer a inversão. Como disse Leon Denis, é um desafio. Muitos espíritos vão se esquivando deste momento na espiritualidade. Por isso que em regra, são raros os espíritos que vêm alternando. Homem, mulher, homem, mulher. Normalmente há uma predominância. Vem homem, 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 mulher, 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 e daí chega a hora de ter que inverter. Alguns fazem por opção. Falam, não, chegou a hora de aceitar o desafio de fazer a inversão reencarnatória. Outros por expiação, por imposição das leis de Deus, conforme está na obra Vida e Sexo de Chico. Lá Emmanuel dirá com todas as letras, em todos nós, todos, há o fenômeno da bissexualidade. Que nós trazemos forças masculinas e femininas, ora predominando uma, ora predominando outra, né? Uma mais forte, outra mais fraca, conforme as gradações, até que cheguemos a esse estágio de ajustar estas forças masculinas e femininas, conforme estávamos falando de Jesus. Então alguns vêm por expiação. E quando isto acontece, diz Emmanuel e diz Bezerra de Menezes na obra Sexo e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco. Ele diz que vem por expiação, quando as pessoas abusam da sexualidade. Homens que acabam lesando corações, adulterando, destruindo lares, usam o sexo apenas para o prazer e vem numa outra reencarnação, então com a sexualidade invertida, para que em regime de prisão possa reajustar as próprias emoções. Aí quando acontece essa inversão reencarnatória, seja por opção, por escolha do espírito, seja por imposição das leis, porque usamos mal a faculdade genésica no passado, nós enfrentaremos a inclinação homossexual. Mas não confundamos com promiscuidade, nada tem a ver, repito. Então esta luta íntima. Eu particularmente, há alguns anos atrás, estava lendo um livro do Divaldo Franco, Atualidade do Pensamento Espírita. E ali quem dita a obra é o Espírito Viana de Carvalho. E ele tratando da temática, eu tive a oportunidade de ver uma resposta assim. Na época foi um desafio para mim. Hoje nós entendemos. Diz, homossexualidade, experiência natural da evolução. Veja a resposta, experiência natural do processo evolutivo. Como? Porque a gente tinha em mente a homossexualidade, que é perversão, promiscuidade, pintar o cabelo, mexer a roupa, mexer... Então a gente hoje, quando o interesse afetivo sexual é direcionado para pessoas do mesmo sexo, a gente começa a entender. Porque quando ocorre essa inversão, eu intimamente experimentarei isto. É natural. Se já não experimentamos no passado, todos nós sem exceção, porque chegar a hora fatal da inversão reencarnatória, para alinhar essas forças, nós experimentaremos na reencarnação esta inclinação, este interesse afetivo sexual por pessoa do mesmo sexo. Agora, o que farei com isto? Aí que é o X da questão. Se eu vou ser promíscuo, se eu vou me prostituir na homossexualidade, vou me comprometer, assim como se eu me prostituir na heterossexualidade. Então, existem condutas que vão nos comprometendo, mas a homossexualidade por si só, como realidade psicológica íntima, não traz nenhum comprometimento diante das leis de Deus. Diante das leis de Deus. Né? Existem outras questões que o tempo não nos permite. Existem fatores educacionais que poderão interferir na homossexualidade. Não é ser educado por pais homossexuais que gerará homossexuais. Não, até porque nós temos visto na nossa sociedade homossexuais que são educados por pais heterossexuais.
Mas às vezes uma educação castradora ou muito libertina, conforme as experiências que o espírito traga, poderá fomentar a homossexualidade. Às vezes espíritos que trazem hiperatividade na área sexual são aqueles que estão atrás do prazer. Então eles são, muitas vezes acabam sendo bissexuais, né? Vão atrás do homo da heterossexualidade. Ele quer prazer novo, prazeres diferentes. Então é um espírito com desajuste na sexualidade. Veremos modismos. Às vezes a pessoa vai mais por padrão de conduta, por questões da sociedade, impelido pelos colegas. O adolescente, muitas vezes, terá experiências homossexuais sem que ele seja propriamente homossexual. Porque às vezes o adolescente, diz a psicologia, está nessa fase de identificação sexual. E às vezes, porque ele traz essa força masculina e feminina, como nós falamos, ele ainda está se encontrando, às vezes ele terá experiências homossexuais e depois verá que aquilo não o preenche e terá toda uma vida heterossexual. Às vezes ele terá experiências homossexuais e levará toda uma vida homossexual. Então é importante que saibamos disso. E é interessante que também entendamos a questão das condutas, porque estamos falando da homossexualidade, então as condutas que o homossexual poderá adotar. Há o homossexual, repito, que apenas o interesse afetivo, não sexual, o interesse afetivo, é direcionado para pessoas do mesmo sexo. Então é aquele homossexual que ele convive, o seu rol de amizades é predominantemente do mesmo sexo. É o homem que está sempre com um grupo de homens, a mulher que está sempre no grupo de mulher, e aquilo já preenche, já o satisfaz. Então ele consegue ser feliz daquela forma. Ele não necessita de relacionamento sexual ou de um relacionamento afetivo mais intenso, como a união estável ou o casamento. Veremos muitos homossexuais que, como eu disse, às vezes nem o identificamos em nossa sociedade, mas ele está lá, sempre preferindo estar perto de pessoas do mesmo sexo. Aquilo preenche, aquilo satisfaz mais a sua emotividade, sem que ele tenha nenhuma atitude exterior que o denuncie. Obviamente que é uma conduta homossexual que, bem se vê, não gera nada de comprometimento espiritual. Nada. Mas, e aqui nós citamos que temos ali o livro, porque não vamos poder adentrar com profundidade no tema, mas existe dois livros do Raul que tratam da temática, Educação e Vivências, pelo Camilo, e Minha Família, o Mundo e Eu. Tem uma lição belíssima, uma das mais belas que eu li, Meu Filho Homossexual, que o Camilo escreve a respeito do tema. Onde ali nós vamos percebendo, aí nós vamos tocar no assunto casamento. Bom, Alessandro, mas se o homossexual, ele não se limita apenas nesse interesse afetivo mais superficial das amizades, ele sente necessidade de uma excursão maior na área da afetividade do relacionamento. Ele quer namorar, ele quer unir-se a uma pessoa do mesmo sexo. E daí, há comprometimento? Não. Se a sua conduta moral, se o seu caráter, a sua personalidade for pacífica, não, certamente não haverá. Simplesmente por haver a união afetiva. Camilo tem uma observação que eu acho interessante. Ele diz, no nosso estágio de evolução, raros de nós conseguem viver sem uma integração afetiva maior. Nós sentimos necessidade de uma parceria conjugal. Uma pessoa para a gente partilhar os nossos sonhos, para chegar do serviço e desabafar, falar dos problemas, falar das alegrias, falar das conquistas. Raros de nós prescindem disto. A maioria de nós sente necessidade dessa parceria, dessa cumplicidade emocional mais intensa. Então, quando o Supremo Tribunal Federal permitiu a união homossexual, o casamento, não vemos nada errado. Raul escreveu na obra, Quando a Vida Responde, quando o Supremo normatizou, é porque ele está normatizando situações que estão acontecendo em nossa sociedade, então ele tem que se manifestar, porque a lei não pode proibir a união homossexual. Então, mesmo antes da decisão do Supremo, havia as uniões, uniam-se pessoas do mesmo sexo para morar juntas, sob o mesmo teto. Então precisava regulamentar direito à herança, pensão e outras questões correlatas numa vida em comum. Então, o Supremo Tribunal Federal normatizou isso. E hoje é pacífico, os cartórios fazem casamento, até uma determinação recente do CNJ, não pode se criar nenhum empecilho. E ainda vemos esse preconceito, meu Deus do céu, que absurdo o casamento homossexual. E há casamentos heterossexuais com adultério, a pessoa não é normal. E o homossexual que está lá, fiel, muitas vezes, há os homossexuais que também traem.
mas há os homossexuais que unem-se, são amigos, são leais, são amorosos, não são extravagantes, não mexem com o exterior, com vestimenta. São lá pessoas comedidas nas suas atitudes. E tem o hétero que está lá, adulterando, a pessoa que não cumpre com seus deveres, é maledicente, é corrupta, e a gente acha normal porque é heterossexual. Veja o preconceito. O heterossexual pode se comprometer e a gente tolera. O homossexual dá um passo em falso, a gente já quer atirar pedras. Então veja como a gente temos que, em linhas gerais, mudar o nosso pensamento. Então a união por si só, não. O Camilo tem uma frase, é daquelas frases para a gente meditar e refletir, no Educação e Vivências. Ele escreve assim: o amor é energia que nos diviniza. Portanto, aonde está o erro de um homem amar um homem? Qual é o pecado de uma mulher amar uma mulher? Eu sei que muitos de nós aqui que estamos ouvindo o que eu estou aqui falando, repetindo algumas coisas que estão na obra espírita, sei que alguns estão aí se remoendo por dentro. Alguns falam porque alguns depois falam comigo: nossa, Alessandro, mas como é difícil, conceitos novos. Muitos de nós sairemos daqui da palestra, vamos pegar o livro, vamos ler a lição, vamos buscar as obras básicas e vamos ter que estudar para remover este preconceito dentro de nós. Tem casa espírita que o homossexual não pode dar passe, não pode ser médium, não tem trânsito nenhum dentro da casa espírita, é praticamente excluído. Excluído. Agora nós temos que tomar cuidado, né? Nós estamos falando aqui, porque eu tenho visto na literatura espírita os dois extremos. Espíritas preconceituosos, homofóbicos, que atiram pedras, que não entenderam, e outros que vão para uma libertinagem também, onde tudo é permitido em nome do amor. Há que se ter cuidado. Então a união, não há problema nenhum, formar família, morar no mesmo teto, os dois. Aí existe algo interessante que eu tenho que tratar, o relógio avança, mas nós temos que tratar. Temos ali uns 5 minutos dentro do tema, 10 minutos que nos foi dado. Porque é algo pertinente. Bom, Alessandro, tudo bem, nós estamos falando aqui de gradações, de passos dentro da homossexualidade. Uniu-se, ótimo, seja fiel, seja de bom caráter, não há problema algum. Mas aí surge algo como uma consequência dessa união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, que é a relação sexual. O Espírito Camilo recomenda, a espiritualidade superior falando para nós, recomenda-se que evitemos a pederastia e o lesbianismo. É uma sugestão, uma recomendação. Mas o próprio Camilo, também depois na obra Minha Família, o Mundo e Eu, quando tratará da sexualidade, notem como eles entendem os nossos limites evolutivos. Ele fala, raros aqui na Terra conseguirão lidar com a energia sexual, que era um tema para uma outra palestra, falar da energia sexual, que ela não se manifesta apenas no sexo propriamente dito. Poucos conseguem lidar com a energia sexual sem os contatos genitais. Então, sentem uma necessidade. Então ele fala, então é compreensível que muitas vezes numa união homossexual, os dois parceiros envolvidos busquem a relação sexual. Mas, repito, está na obra a recomendação da espiritualidade que, se possível, que evite-se o lesbianismo e a pederastia. E certa feita, eu estava fazendo uma palestra a respeito dessa temática e eu me vi numa situação bem curiosa, porque levantou da plateia duas mulheres homossexuais, uma ao lado da outra, aparentando tendo esta união homossexual. Aí ela me interpelou no meio da palestra e a pergunta era muito pertinente. Ela falou, bom, mas se o senhor está desenvolvendo todo um raciocínio aí a respeito da hétero e da homossexualidade, se o hétero pode ter relações sexuais, por que o homo não pode? Não é preconceito? Pertinente a pergunta. Aí, obviamente, que para responder uma pergunta com tal profundidade, nós também tivemos que tocar com uma determinada profundidade em determinados assuntos. Não é? Aí eu falei a ela, bem, os espíritos estão recomendando. Se há relação sexual numa união homossexual, eles estão entendendo, eles falam que estão entendendo, recomendo que não, mas estão entendendo. Que se há, que seja fiel, que seja amigo. Se vai haver algum comprometimento ou não, não somos nós que vamos julgar. São as leis de Deus. As questões da sexualidade estão, como diz Chico, na intimidade da consciência de cada um. Mas há uma razão de ser. Por quê? Porque bem se vê que os órgãos envolvidos numa relação homossexual, a destinação, a sua fisiologia, não foram feitas para uma relação sexual. Porque bem se vê que numa relação homossexual,
O sexo é praticado como? Normalmente ou o sexo anal ou o sexo oral. Então bem se vê que o ânus e a boca não foram constituídos fisiologicamente para essas questões. Então a espiritualidade está recomendando. É bem diferente de uma relação heterossexual, quando há o contato genital, onde os órgãos envolvidos, feitos para a procriação e para a sexualidade na permuta das energias, ali foram feitos para essa natureza. Aí a pessoa sentou, dando uma impressão que entenderam um pouco. Mas até aí vai. Mas daí haverá comprometimentos na homossexualidade quando começa o desvio de conduta moral. É aquela pessoa que é homossexual, prostitui-se, é promíscua, é materialista. Aí são os mesmos desvios morais que se aplicam à heterossexualidade. Repetindo, para que fique bem claro em nossa mente, a escolha sexual não é o fator mais decisivo nas nossas questões aqui da reencarnação atual. Aí nós vamos entendendo. Agora é óbvio, há esses que são mais agressivos com o corpo, que mexem com o corpo, alterações hormonais. Possivelmente poderá haver danos perispirituais? Possivelmente haverá danos perispirituais. Mas como está no livro O Céu e o Inferno, num capítulo que se chama Código Penal da Vida Futura. É um tema poésia lá, em Código Penal da Vida Futura. De estudos jurídicos espíritas, né? Nós vamos ver que a lei de Deus leva em conta tudo, os acertos e os desacertos. Então, muitas vezes, quando a gente olha um homossexual, nós queremos julgar. Não, vai para o umbral, não vai para qual região do mundo espiritual, ele está certo, está errado. Nós não sabemos, não conhecemos a intimidade daquela criatura humana, como não conhecemos a intimidade, muitas vezes, de um heterossexual. O que vai no seu pensamento, as suas intenções, o que ele faz, muitas vezes, quando não o estamos vendo. Às vezes é uma pessoa boa, às vezes não é, às vezes é uma pessoa complicada. Então, a lei de Deus somará acertos e desacertos para chegar neste mérito do espírito após a sua reencarnação. Mas, repito, o livro do Raul, essa temática do casamento, ele trata meu filho homossexual. Conheci família espírita expulsando o filho espírita da casa. E o Camilo diz assim para mim também, um daqueles momentos ápice, quando nós estamos lendo essas mensagens que vêm da espiritualidade superior. Se o teu filho te revela homossexual, não esconde-o de ninguém. Porque às vezes é comum a gente querer esconder os filhos, né? A sociedade vai tirar sarro, a família o que vai dizer, aonde que eu errei na educação, Não esconda. Leve-o aonde quer que seja, onde quer que esteja. Olha no olho do teu filho. Abraça-o, diz que o ama profundamente e que está mais preocupado com o caráter dele do que com a escolha sexual que ele está fazendo. Olha que belíssima lição, gente. Que belíssima lição do Espírito Camilo. Então, em nossas famílias, às vezes não é o nosso filho, às vezes é um primo conhecido. Olha que lição para que nós possamos disseminar, espalhar. Mostrar que a luz da doutrina espírita é o caráter que predomina. Usando a frase do Papa Francisco, né, se a pessoa está buscando Deus, ou seja, se ela está querendo se transformar, se ela é uma pessoa boa, está querendo fazer o bem, não é a escolha sexual que vai afastá-la desse caminho na direção de Deus. Então é um tema que nos faz refletir profundamente a respeito dessa questão da sexualidade masculino e feminino. Vejo ainda em alguns documentários, porque as pessoas não entendem essa grandiosidade de Jesus, não entendem o espírito como estrutura assexuada. Às vezes olham Jesus e falam, foi casado com Maria Madalena. Porque a mentalidade humana ainda não consegue conceber um homem e uma mulher amando-se, além da sexualidade. Ah, não, ali alguma coisa tem. Jesus estava sempre com Maria Madalena, apareceu a ela depois da crucificação. Ah, alguma coisa tem ali. A pessoa já quer colocar uma pimenta, né? Colocar alguma coisinha de libido, de sexualidade. Porque nós não entendemos essas nuances. Temos uma grande dificuldade de entender essas nuances do amor. Do amor. Jesus amava a todos. Sou o bom pastor. Cuidarei das minhas ovelhas uma a uma. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Jesus amava a todos, indistintamente masculino, feminino. Indistintamente amava a todos. É este amor incondicional, universal, que está além da fisiologia e das formas. Se eu sou um homem, chego no meu local de trabalho e falo para um amigo, chego para o meu amigo e falo, nossa, como eu amo você.
a maioria irá pensar. Uma mulher chega para uma mulher e diz, nossa, você é uma amiga tão querida, como eu amo você. As pessoas já tendem, por conta dessas dificuldades de lidar com essas emoções elevadas e com a energia sexual propriamente dita, já não conseguem conceber um homem e uma mulher. E ali, quando há essas amizades intensas, masculino e feminino, a pessoa já coloca ali, já uma chamada amizade colorida, alguma coisa tem ali, não é possível. Então nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, essa é a beleza, que o amor está acima da fisiologia e das formas. É para isso que nós rumamos. Não precisamos esperar uma próxima reencarnação. Se hoje, com essa informação espírita, agora nós estamos entendendo essas questões, força masculina, força feminina, homo, heterossexualidade, nós já vamos nos preparando para isso. Se eu noto em mim, eu estou hoje num corpo masculino, e eu noto em mim uma força masculina ainda descompensada, eu ainda sou meio rude, sou meio machista às vezes eu sou mais razão do que emoção, eu preciso trabalhar as forças femininas já. Eu vou trabalhando docilidade, eu vou trabalhando sentimento. Então vemos hoje homens já que dançam, homens que choram. Antigamente o homem chorar tinha que esconder. Hoje nós já vemos homens já conseguindo trabalhar na sociedade esses aspectos das experiências. Então já vamos trabalhando docilidade e renúncia, porque quando chegar o momento da inversão, faremos essa transição, mas de forma mais tranquila. As mulheres da mesma forma, que notam em si uma força mais desalinhada, feminina, que tudo cede, tudo renuncia, tem dificuldade em impor limites, mostrar o seu ponto de vista, demarcar situações, vai trabalhando esses aspectos da ousadia, da intrepidez, da coragem sem perder a docilidade. Vai mais, porque já vai exercitando essas outras forças dentro desse processo de evolução, dentro dessa assexualidade para a qual nós estamos rumando dentro do processo da evolução. São aspectos que já vão facilitando e engrandecendo a nossa existência já, neste momento, ajustando, equilibrando essas forças masculinas e femininas, tendo Jesus como modelo e guia. Então, para nós, uma noite muito agradável, revendo alguns corações amigos desta cidade, tratando dessa temática. Estarei à disposição para perguntas e respostas após o término da palestra, uma pergunta mais reservada. Continuamos ali com as obras expostas, lembrando que as obras de Raul, todo o destino é para o Remanso Fraterno. E a obra que lancei também pela editora Frater, Jesus o Celeste Amigo, também toda a destinação é para a obra Remanso Fraterno. Pensemos neste amor maior que nos une, que está acima da fisiologia e da forma. Muito obrigado pela atenção dos senhores e que Jesus nos inspire hoje e sempre. Muito obrigado.